quem Ele quer e na hora que Ele quiser. O Espírito Santo usa aquela pessoa na hora para falar com vocês. E depois aquilo o Espírito Santo se retira, porque ele começa a vender um monte de coisa, propaganda, amigo, esses negócios todos. Isso não é de Deus. Gilmar, como fica a obra? A obra somos nós. A obra somos nós. Quando nós começamos a buscar o Senhor Jesus, o Senhor vai nos capacitando cada vez mais para a obra. É nós. E o templo é nós. Ué, o templo é nós, a obra é nós. E aquilo que eles fazem? Eles fazem mais é para se aparecer. Quanto mais fazer, mais eles vão querer se arrecadar. Temos grandes exemplos de pessoas dentro de igrejas com muito, vamos dizer, muito dinheiro, que saiu da obra, que entrou para eles. Isso é de Deus? Não. Cuidado, vigie que não. Porque a palavra diz para não acumular bens na terra. A palavra diz para não acumular bens na terra. Eles estão acumulando bens na terra, deixando de ajudar outros por tantos de bens que tem na conta do campo e tudo ali, onde eles não ajudam e ainda continuam pedindo. Não deem, eu vou falar, não deem. Deem o seu coração para Jesus, não deem que é material. Deus te abençoa, é para ser seu. Como que Deus vai te abençoar e pedir de volta? Então não é Deus. Primeiro é Deus te abençoou, segundo Deus vai pedir de volta. Enquanto vocês estão servindo a Deus, quando Deus te dá, é seu. É seu, acabou. Não tem outro, Ele não vai dar e está pedindo não. E outra, todo o trabalho sai das nossas mãos. Eu não posso trabalhar dependendo da tia, não posso depender da minha esposa, não posso depender da Assembleia. Não, é das minhas mãos. Força do trabalho, no meu trabalho. Aí o Senhor vai me capacitando para que eu possa fazer qualquer coisa dentro de uma casa de oração. Aí vai da pessoa, e o Senhor sempre coloca as pessoas certas para ajudar. Não caia na cidade do Belém. Os apóstolos ficaram muito tempo em Icônio, falando com coragem a respeito do Senhor Jesus, e o Senhor mostrava que a mensagem deles sobre a sua graça era verdadeira, pois Ele dava a eles o poder de fazer milagres e maravilhas. E o Senhor mostrava a mensagem deles sobre a sua graça era verdadeira, para eles verem que a graça deles era verdadeira, pois Ele dava a eles o poder de fazer milagres e maravilhas. Infelizmente, o povo só acredita naquilo que ele vê. Não entra numa igreja com fé, crê para ver, não vê para crer. Aqui, naquele tempo, era uma coisa, eles tinham que ver para crer. Hoje não, depois da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, nós temos que ter fé. Então nós cremos para nós poder ver a mão de Deus na nossa vida. Caso contrário, não é assim. Não é assim. O Senhor faz maravilhas, o Senhor arruma a vida quem quiser, faz o cego enxergar, mas não é desse jeito, essas falsidades que estão dentro das igrejas que estão fazendo. Invocar o demônio é fácil, eles não sabem nem o que eles estão brincando. Porque isso daí eles vão pagar mais lá para frente. Um dia eles vão morrer. E nós dizemos, fala, Senhor Jesus, preguei o seu nome, falei o seu nome, fiz um círculo do seu nome dentro da igreja. O povo aplaudiu por causa do círculo que eu fiz do seu nome. O Senhor fala assim, afasta de mim e eu não te conheço. Porque você desviou o sentido da cruz, da morte do Senhor Jesus e a ressurreição dele, que é salvação. Salvação espiritual. Buscar primeiro o reino de Deus e tudo mais será acrescentado. O Senhor conhece a necessidade de cada um. Nós só temos que se colocar na posição. Que nem eu estava falando mesmo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Que bom, que maravilha, que lindo. Mas se eu me colocar na posição, se eu obedecer, se eu buscar aquele sim que ninguém fala, aquela vírgulazinha ali. O Senhor é meu pastor, não vai faltar pronto. O Senhor é meu pastor, não vai faltar pronto. Não precisa fazer mais nada. Não vai faltar fitas que fazer. Mas aquilo está escrito. Não é assim. Sempre tem uma peça em cima de cada palavra. Tem que ter o sentido da palavra. Nunca é o que é escrito, mas sim o que é discernido. Sempre o que é discernido. Pai Santo Poderoso,
Os moradores da cidade estavam divididos, alguns apoiavam os judeus e outros eram a favor dos apóstolos. Sempre uns querem levar a verdade, outros querem distorcer a verdade. É contra o evangelho no caso da salvação. Eu vou pregar em salvação? Minha igreja não vai encher. Aqui está precisando de igreja cheia. O Senhor já disse que são poucos que são escolhidos do Senhor. São muitos chamados. A igreja é lotada, eu não tenho chamado. Em cima daquilo lá que vai ser um escolhido. E 1 milhão saiu, o Senhor está lá. Falaram que é 140 mil, tem 7 milhões de pessoas, o Senhor encontrou 140 mil adoradores. E aí, como fica? Está difícil? Da perdição. Perdição. Pai poderoso. Na cidade de Listra havia um homem que estava sempre sentado, porque era aleijado dos pés. Aleijado dos pés. Ele havia nascido aleijado e nunca tinha andado. Esse homem ouviu as palavras de Paulo, e Paulo viu que ele cria que podia ser curado. Ele viu que ele cria, a palavra é levada. Aí nós fixamos os olhos, ou o Espírito Santo mostra, quando nós levamos a palavra, tem alguém por fora ouvindo indiretamente a palavra. Nesse caso, Paulo viu que aquela pessoa cria, ela viu que ela creu, ela acreditou, ela estava acreditando naquilo que Paulo estava pregando, de Jesus Cristo, estava acreditando. Então, aí ele foi até aquela pessoa. Ele viu aquela pessoa que crê e foi atrás daquela lá porque ela não estava bem aí. Não, ele foi atrás daquela que creu. Aquela que acredita, a que não acredita, deixa lá. Uma hora, se ela quiser buscar, ela vai buscar. Não acredita, não creu. Não, já falou, não quis ouvir, deixa de lado. Não quer ouvir, deixa de lado. Mas então eles foram onde a pessoa acreditou. Foi lá. Então olhou firmemente para ele e disse em voz alta: levanta-se e fique de pé. Aleijado. O homem pulou de pé e começou a andar, porque ele creu, ele acreditou. Hoje a pessoa quer ir para frente, quer andar. Aleijado lá, simbolicamente, perna. Hoje, aleijado é a pessoa que quer fazer algo na vida e não consegue dar um passo para frente. E o Senhor disse: levanta e anda, se coloque de pé. Se coloque de pé, crê, acredita, vai conseguir, vai dar certo. Em Cristo Jesus vai dar certo. Ele foi o que disse no começo. Não importa onde você esteja, qual seja o seu trabalho, vai dar certo. Né? O Senhor pode pegar um pequeno para fazer dele grande. Quando o Senhor ungiu Davi, o Samuel ungiu Davi foi lá, pegou o óleo, ungiu Davi. Ele estava cuidando do pasto. O que aconteceu? Eu fui ungido, estou transformado. Não, ele voltou cuidando do pasto. Voltou, continuou a vida dele, continuou a mesma coisa. Hoje, aí começa a sambar, e aí, não é. O Senhor vai moldando a pessoa. Conforme Davi foi ungido, ele voltou a cuidar da vida dele, ficou a mesma coisa durante anos. Em circunstâncias, o Senhor foi colocando obstáculo para quê? Para ele crescer. Senão ele ia crescer como? Mas o ungido crescer pronto. E aí? Começa a fazer besteira. Com certeza começa a fazer besteira, porque começa a distorcer a fé. Então, o Senhor te unge, o Senhor te capacita aos poucos. Não é assim. Fui na igreja, fui batizado, pronto, minha vida mudou. Isso daí entra muito também no parte espiritual e também no parte psicológico da pessoa. Devemos tomar, não misturar as coisas, que é espiritual, o que a gente põe na cabeça vai dar diferença do espiritual. Dando diferença, você não vai conseguir discernir o que é de Deus e o que não é. Cuidado, o inimigo também fala conosco. Somente em Cristo você
aquela vozinha, tinha uma vozinha me dizendo, uma vozinha, conheço a vozinha, bom, meu amado, poxa, pega firme em Cristo para ver certeza, o Senhor vai falar comigo, eu vou fazer isso, não é aquele que mandou falar isso, poxa, se o Senhor falasse comigo toda hora, está feito, tão simples, não, o Senhor fala, mas para discernir o que Ele falou, aí que trabalha. Tem que trabalhar em cima do que Ele falou. Ele não fala isso, Ele fala por parábolas. Você tem que trabalhar em cima daquilo que Ele falou. São parábolas, porque não é para todos que é levada a palavra. A Bíblia nos diz, a palavra do Senhor diz: a palavra é lida, mas não é para todos que tem que ser lida. Não é. Por isso que muitas vezes podemos pegar um livro que ele o cérebro, o livro que ele. No final, a Bíblia estava naquele livro. Por que aquela pessoa queria tanto aquele livro? Qual era o livro? A Bíblia. Porque mesmo o inimigo, mesmo uma pessoa carnal, mesmo uma pessoa do mundo, sabe que se ela pegar as palavras da Bíblia, ela consegue dominar uma pessoa. Domina. Só que domina para quê? Para atrair para ela. Quer atrair para ela as pessoas. Porque sabe do tamanho do poder que tem a palavra de Deus. Você pode ver isso aí no filme O Livro de Eli. Eu estava desesperado atrás do livro. Só que sem discernimento ele não conseguiria nunca. Porém, sem discernimento ele se tornava o quê? O Senhor da lei, conhecedor da palavra. E a palavra tem grande poder nas pessoas, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, mesmo sendo somente lida. Se lida tem poder, imagine ser lida. A força do poder de Deus na sua vida, do Espírito Santo em nós. Aleluia! Se ler é assim, discernir, então discernir é só Deus. Discernimento de Deus é intimidade com vocês. O Senhor, cada vez que você entende a Bíblia discernida, dá uma glória a Deus, uma aleluia, bem forte mesmo, que é Deus falando conosco. Porque isso é maravilhoso, não é para qualquer um. Tanta gente que lê a Bíblia por ler. Eu sou conhecedor, eu leio a Bíblia, tenho 30 Bíblias em casa, no quarto, sala, banheiro, cozinha, em tudo quanto é lugar, grande coisa. Eu vou para a igreja, você não vai à igreja salva. A pessoa que não vai para a igreja, que tem mais fé, que tem gente que tem 30 anos dentro de igreja, que até tem uma raiz lá, é complicado. Levanta-te e fique de pé. O homem pulou de pé e começou a andar. Então ouviu o que Paulo havia feito, começou a gritar na sua própria língua. Os deuses tomaram a forma de homem e desceram até nós. Acharam que Paulo e Barnabé eram deuses. Eles deram o nome de Júpiter e Barnabé é o de Mercúrio. Eita, é dois planetas, né? 2 planetinhos. Vamos lá. Nós estamos em Atos 14, 12. Eles deram o nome de Júpiter a Barnabé e o de Mercúrio a Paulo, porque era Paulo quem falava. O templo de Júpiter ficava na entrada da cidade, e os sacerdotes desse Deus com letra minúscula, não é Deus, Senhor, não. E os sacerdotes desses Deus trouxe bois e coroas de flores para o portão da cidade. Ele e o povo queriam matar os animais numa cerimônia religiosa, oferecendo-los em sacrifício a Barnabé e a Paulo. Pronto. Achavam que os dois eram Deus minúsculo, porque fizeram um milagre do paralítico andar, do homem coxo. Quando os dois apóstolos souberam disso, rasgaram as suas roupas, correram para o meio da multidão e gritaram. Poxa, eles não aceitaram. As pessoas vêm e começam a dar, também hoje em dia, nas grandes igrejas, as pessoas vêm e começam a dar tudo lá, aceitar como se fosse Deus, oferenda. Isso é oferenda. Começa a ofertar quem? A Deus. A Deus quem se põe no lugar de Deus. A pessoa que recebe, essas daí estão lascadas. As pessoas que recebem isso daí, como se fosse entregando para Deus. As pessoas se põem no lugar de Deus e se acham Deus. Isso sobe para a cabeça, para a mente fraca.
A pessoa acha até que querer estar na vida, acha que é um suor. Estou suando aqui, vou curar lá. Estou suando aqui, aqui, assim vai. É uma coisa de louco. Eu não sei quem é louco, quem faz, ou quem vai atrás. Eu não consigo entender. Se vai atrás e se der algo errado, é quem gosta, né? Aí o que eles fazem? Faz uma amarração, a pessoa não consegue mais sair dentro da igreja. Só isso que acontece. Em vez de a pessoa distorce tudo, está tudo aí que nem falei para a Cida. Esse rapaz que foi preso no Rio, acusado de estupro. Nesse caso, eu digo, aqueles que estão apoiando e sabem disso, eu digo para vocês, pulam fora, que aquilo ali não tem nada a ver com Deus, que Deus não deixa fazer isso não. Uma pessoa de Deus vai dizer, mas ele conversa, filho. Demônio se faz passar por anjo de luz, vai cobrir o que? Os pecados. Quando ele não quer, ele não usa um para ajudar, para depois o quê? Essas pessoas muitas vezes foram abusadas, essas pessoas que foram enganadas, elas ficam desacreditando o quê? Em Deus. Desacreditam em Jesus Cristo. Pô, eu busquei o Senhor e o Senhor deixou isso acontecer isso comigo? Não, primeiro você não buscou a Deus. Você entrou dentro de uma igreja e foi buscar algo material ou algo para você. Só isso. Quando a fé distorcida daquilo que é o verdadeiro, o que foi o verdadeiro significado da cruz, que é salvação, entra tudo no material. Se você entra no material, você está sujeito a tudo no mundo. E Deus não tem nada a ver com essa história. Tanto na conversão de uma pessoa, que eles falam que é convertido para depois fazer essas obras más, tanto nas obras mais as pessoas que caíram na cilada do inimigo. Primeiro, quando você busca Deus, você tem que manter firme e forte na palavra do Senhor. Você tem que permanecer na verdade e ficar longe desses casos, dessas coisas erradas. E todos aqueles que entendem que ficaram 10 anos do lado dele, soubessem, saem fora também dessas pessoas que estavam do lado dele, porque eles sabiam, sim, não adianta falar que não. E ainda continuam mentindo do que está acontecendo. O povo brasileiro, vamos supor, o povo do mundo, precisa ouvir mais a verdade. Eles precisam acreditar na verdade. Ouvir eles outros, só que não quer acreditar. A verdade muitas vezes tem benefício para eles próprios. Melhor ficar na mentira e ganhando do que, na verdade, sem nada no bolso. E aí? Principalmente dentro de uma igreja. Preguei o seu nome, falei o seu nome, expulsei demônio o seu nome. Perdeu o quê? A salvação. Isso vai doer, eles não têm ideia do que vai se passar. A própria palavra fala: não tenha medo daquele que pode matar o corpo, e sim daquele que pode condenar a alma. A palavra diz: matar o corpo é fácil. E depois, matar o corpo, morrer é fácil. Eu vou te torturar, vou ter que dar nossa, vai torturar, mas agora nós vamos morrer. Depois você morrer. E aí? E o depois? Você tem que estar sempre pensando no depois. Viver na graça é viver o momento, viver em Cristo é deixar. Para viver na graça e levar a palavra, você tem que mostrar o depois. Você está fazendo isso agora, depois. Você começou a fazer isso aí, e depois? Como vai ficar essa história? Um dia a casa cai, um dia você morre. Todo mundo com medo do político, fala que o político é ladrão. Tá? Ele está desviando dinheiro do povo, está distorcendo. Ele também vai morrer um dia. E depois? Primeiro, tudo que ele roubou vai ficar aí. E vai perder o quê? O espírito dele, que já falei. Um corpo sem espírito, sem alma, é fede. É só sair o espírito e a alma do corpo, o corpo cai. Então sim, e todos vão passar por isso. E tudo que fez aqui, acabou. Você fez tudo, você desviou pessoas do meu caminho. Desviar pessoas do Senhor Jesus por causa de ganância, você desviou. Aqueles que foram desviados vai cair também, porque não buscaram interesse, buscaram benefício. Buscar benefício é diferente de buscar o verdadeiro significado da morte da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, que é a salvação. Salvação a todos nós, salvação espiritual, salvação da alma, salvação do espírito, salvação de nós mesmos. Se matam pelos outros, os outros se acomodam em cima. Os outros, hoje em dia, infelizmente, antigamente o dinheiro tem que se doar para as pessoas, tudo. Hoje em dia você trabalha, dá uma coisa para o outro, a pessoa vai ficar mais da vida dependendo de você. Não vai erguer os braços porque está dependendo. É o que está acontecendo com bolsa disso, bolsa daquilo, está
acomodando o povo. E o povo está cego. Cego. Tenho tudo, não tem nada. Você vai ter tudo menos nada. Primeiro, você não teve nem a capacidade de desenvolver o que o Senhor tem em você. Por causa do quê? Acomodismo. Se acomodou. Não teve a capacidade. O Senhor tem planos para a sua vida. Só que entrei na igreja, virei um pastor, virei como você estava. Prego quando eu quero, faço o que eu quero. Ou faz isso para Jesus ali, que eu estou cansado. Ou faz ali para Jesus, vai. Ou vai lá para Jesus. Isso chama-se acomodação. Nós começamos na parte política e terminamos na parte espiritual. Pode ver. Que encaixou certinho. Aleluia. Glória a Deus, Senhor. Acomodismo. É erguer as mangas e vamos junto. Não vou não deixar. Faz isso, faz aquilo, fica fácil. Cheio de chefe. Cheio de chefe. Chefe é índio. Índio não é bom. Índio na parte espiritual não é bom. Muito cacique, muita guerra, fazendo feitiçaria, tudo que é do lado espiritual muito forte. Jesus diz. Então não é bom. Da nossa parte é só em Cristo Jesus. Coisa de índio, pula fora. Ou seja, olha de cima. Se vier para cima, você vai para cima e oração. Se não vier, deixa aqui de lado. Nós só devemos brigar com aquilo que vem em cima de nós. Não ficar pegando o ombro dos outros. Mas ficar pegando o ombro dos outros. Nós sobrecarregamos. E o que acontece? O outro continua fazendo a mesma coisa. Não, eu não, mas eu tenho. Tem a hora certa. Você orou? Vai cuidar um pouquinho de você. Deixa Deus cuidar. Deixa Deus segurar o teu carro. Porque a coisa que vai apertar, vai apertar em Cristo. Aquele escolhido de Deus aperta. E dói. Ai, se dói. Esse é testemunho, já virou um testemunho. Orou por mim, orou, deixa ele fazer. Pronto, eu fiz testemunho, tá vendo? Começa a pregação, termina um testemunho. Deus é maravilhoso. Então, orou para a pessoa, deixa claro, se mate por ela, porque você acaba perdendo a salvação por causa de outra pessoa. E lembre-se, a salvação é individual. É individual. Aleluia. O tempo de tá. 15. Atos 14, 15. Amigos, por que vocês estão fazendo isso? Nós somos apenas seres humanos como vocês. Seres humanos como vocês. Simplicidade e humildade. Primeiro, vocês que estão em linha de religioso, vocês estão na linha de frente, ensina a pessoa a usar a fé dela. Não deixe ela estar dependendo de vocês para tudo. Ore por mim, não. Uma vez eu oro, mas depois você vai orar comigo aqui, vai ajoelhar. Se quiser, se não quiser, vai por mim. Tchau. Se quiser, ore por mim, ore por mim, ore por mim. Nós escutamos tanta vez isso daí. Vai lá para a igreja, vai orar por mim que eu vou lá na virada cultural, olhe por mim que eu vou para a praia, olhe por mim que eu vou na rolê, olhe por mim que eu vou lá para o Augusto, olhe por mim que eu vou para Cruzeiro do Sul, olhe por mim que eu vou lá ali na casa das primas, e olhe olhando por mim aí, é assim que funciona. Olhe por mim, mas é verdade, é melhor olhe por mim que eu vou lá, e você ali orando, o pessoal, o bicho que está lá mesmo deve ser, ele está lá, não você tem esse cara com peso de alguém. Por que minha vida mudou? Porque você estava falando para a pessoa errada. Você estava fazendo coisa, você fez a coisa certa na pessoa errada. Porque a pessoa tem que ter um interesse também. Uma, duas, três, fechou, acabou, nunca mais. Não tem jeito. Só quando essa pessoa só vai vir para você para orar, quando você estiver fazendo uma oração numa igreja ou em casa e o Senhor colocar ela na sua mente, aí sim você coloca ela, entrega ela de novo. Porque já o Senhor já está trabalhando na vida dela, é diferenciado. Nesse caso, você não vai ficar cutucando no joelho, sempre tantos trigos precisando de oração. Amigos, por que vocês estão fazendo isso? Não somos apenas seres humanos como vocês. Estamos aqui anunciando o Evangelho a vocês para que abandonem essas coisas que não servem para nada. Estamos aqui anunciando o Evangelho a vocês para que abandonem essas coisas que não servem para nada.
Convertam-se ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que existe neles. Tudo que existe neles. No passado, Deus deixou que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. No passado. Deus deixou que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Mas Deus sempre mostra quem Ele é por meio das coisas boas que faz. É Ele quem manda as chuvas do céu e as colheitas no tempo certo. É Ele que dá também alimento para vocês e enche o coração de vocês de alegria. Mesmo depois de terem dito isso, os apóstolos tiveram muita dificuldade para evitar que o povo matasse em sacrifício a eles. No passado, Deus deixou que todos os povos andassem nos seus caminhos. No passado, nós estamos vivendo no passado? Não, nós estamos vivendo em Cristo Jesus. O certo seria todas as religiões, que existe religião, seguissem somente Jesus Cristo. Mesma coisa, uma pessoa que faz obras más. Mas faz obras más, você sabe, a pessoa faz obras más. Mas eu acredito em Jesus Cristo. Chega lá, a pessoa morre, está lá o acusador. A pessoa, mas eu acredito no Senhor. O Senhor disse: você acredita. Primeiro, acreditar. Você tem que pedir: eu acredito na tia, eu vou pedir para a tia. Eu acredito na tia, eu vou pedir para a tia. Como? Eu acredito na tia, eu vou pedir para a tia. Não tem como. Eu acredito em Deus, eu vou pedir para o bicho. Não tem sentido. Entendeu? Aquele que pede é o que acredita. Se não acredita em Deus, se acredita no bicho, vai pedir para o bicho. Se acredita em Deus, pede para Deus. É assim que funciona. Você sempre vai naquele que você acredita, você vai pedir. Para que eu acredito em tal fulano e vou pedir para o outro? Se eu não confio. Então quer dizer que é uma distorção nessa parte aí. Porque sempre pede para aquele que confia. Você está querendo enganar quem? Deus? Nunca. É aquela virgulinha, aquela virgulazinha ali, que o povo vai cair. Mesmo depois de terem dito isso, os apóstolos tiveram muitas dificuldades para evitar que o povo matasse os animais em sacrifício a eles, como se fossem deuses. Alguns judeus que tinham vindo da cidade de Antioquia e Icônio conseguiram o apoio da multidão, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, porque pensavam que eles tinham morrido. Apedrejaram. Além de fazer tudo aqueles, uns queriam oferecer sacrifício, outros já vieram falar, outros torceram a palavra e ainda conseguiram aquele que Paulo. Vamos ver. Eles estavam fazendo a coisa certa, levando a palavra. Eles mandaram aquele coxo levantar. Eles levantaram. O povo foi atrás deles. O povo quis oferecer oferenda a eles, achando que era Deus. Aí veio eles, aí viram e estavam lá. Aí veio uns de fora e começa no povo. E aquele mesmo que viu, aquele mesmo que acreditou, aquele mesmo que estava lá dentro, apedrejaram os dois. Por causa de quem? Do de fora. Que veio falar. Não sabe o que está acontecendo, não sabe, não ouvir. Infelizmente, esses mesmos povos nós encontramos em dentro de igrejas. Eles estão lá, estão vendo, aí vem um de fora e começa a falar um monte. Falar um monte de besteira, a pessoa viu, creu, descreu. Satanás entrou dentro do coração, tira tudo aquilo que foi plantado. E a pessoa volta para onde? Para o mundo. A pessoa volta todinha para o mundo de novo. Mesmo depois de terem dito isso, os apóstolos tiveram muitas dificuldades para evitar que o povo matasse os animais em sacrifício a eles. Alguns judeus que tinham vindo da cidade de Antioquia e de Icônio conseguiram apoio da multidão, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade. Apedrejaram e jogaram o corpo dele para fora, já que o corpo estava vivo. E o arrastaram, porque pensavam que ele tinha morrido. Eles pegaram a cidade fechada, pegaram e apedrejaram lá fora. Quando os cristãos se ajuntaram em volta dele, ele se levantou e entrou na cidade de novo. Ele levantou para lá de novo. Paulo era assim, ele não estava nem aí não. Apedrejar, pegar, vou de novo. Não, eu vou de novo, hoje eu quero ver.
Mas todos os cristãos que ajudaram em volta dele, ele se levantou e entrou na cidade de novo. Vai lá de novo. Está batendo, vai lá de novo. E no dia seguinte, Paulo e Barnabé partiram para a cidade de Lidete. Vai lá de novo. Está vendo? Vai lá de novo. Não, vai dar certo, vai. Oxe, não quer que o inimigo vai vencer como? Não. Paulo era assim. Vai de novo. Não. Vai. Não olha para o lado. Olha para frente. Você está olhando, vai de novo. Sobe sorrindo, volta chorando, mas vai de novo. Mas é assim que é a vitória. Porque a fé tem que estar superior àquilo que nos apoia. E nós, principalmente quando você tem um entendimento que você está lidando com o espiritual e não com as pessoas, você vai para cima. Vai para cima, você está brigando com o cabelo da pessoa. A pessoa vai se sentir tão incomodada com você e ela vai deixar você de lado. Você é tão chato, a pessoa é chata demais, sabe? Deixa ela aí. A pessoa que começa a falar, mas deixa ela. E nem sabe que a pessoa está levando a palavra. Eles acham que nós estamos chatos. Bom, nós somos chatos, um penteiro dele, aquele encravado. Aquele encravado ali, entendeu? Ou seja, nós estamos. Deixa ele pensar. Nem pode adiantar falar. Não adianta falar. Que aquele meio que nós estávamos falando, mas imagine agora. Comigo, pelo menos. Não, fala. Ninguém fala nada. O Senhor mandou ele faz de novo. Ô, meu, você está aí ainda, você está aí já falando para o dono da loja que você não podia estar aí, meu filho. E acabei de pedir. É cara de pau, eu sou cara de pau, porque servir a Deus você tem que estar sabendo com o que você está lutando, não é com o homem, não. Paulo e Barnabé anunciaram o Evangelho em Derbe, e muitos moradores daquela cidade se tornaram seguidores de Jesus. Aí. Depois voltaram para a cidade de Listra, Icônio e Antioquia da Pisídia. Eles animavam os cristãos e davam coragem para ficarem firmes na fé. Animavam os cristãos de verdade. Levar a verdade para as pessoas estão dentro da igreja e chegando a casa do amor. Por isso que quando sai da igreja se transforma. Por isso que tem que tomar cuidado com os espíritos enganadores que estão dentro e fora da igreja. Porque